Leitura do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, autor C.S. Lewis. Estaremos lendo as cartas 12 até a carta 16 nesse audiobook. Carta 12. Meu querido Vermelindo, obviamente você está fazendo um grande progresso. Meu único medo é que, para tentar apressar o paciente, você o faça perceber a real situação em que se encontra. Pois você e eu, que vemos essa situação como ela realmente é, não devemos nunca nos esquecer do quanto isso parecerá totalmente diferente para ele. Nós sabemos que o fizemos mudar de rumo, uma vez que você já o está levando para longe da órbita do inimigo. Mas ele deve ser levado a imaginar que todas as escolhas que provocaram essa mudança são triviais e revogáveis. Não se pode permitir que ele suspeite de que está, ainda que muito lentamente, distanciando do Sol numa rota que o levará ao frio e à escuridão do espaço sideral. Por essa razão, estou quase feliz de ouvir que ele ainda frequente a igreja e comungue. Sei que há perigo nisso, mas qualquer coisa é melhor do que deixá-lo se dar conta do rompimento definitivo com os primeiros meses de sua vida cristã. Desde que mantenha os hábitos exteriores de cristão, ele ainda pode ser levado a pensar acerca de si mesmo como alguém que tenha, sim, conquistado alguns novos amigos e divertimentos, mas cujo estado espiritual é o mesmo de 6 semanas atrás. E enquanto ele pensar assim, não teremos que brigar com o arrependimento explícito de um pecado definitivo, totalmente reconhecido, mas apenas com o sentimento vazio, o qual é bastante incômodo. Diga-se de passagem de que ele não estava se comportando muito bem ultimamente. Essa leve inquietação requer tratamento cuidadoso. Se ela se tornar muito forte, pode despertá-lo e estragar tudo. Por outro lado, se você a suprimir inteiramente, o que, a propósito, o inimigo provavelmente não vai lhe permitir fazer, vamos perder um elemento na situação que poderia reverter em nosso favor. Se permitirmos que esse sentimento sobreviva, mas não o deixarmos se tornar irresistível nem gerar arrependimento genuíno, isso trará excelentes frutos, pois aumentará a relutância do paciente em pensar no inimigo. Todos os seres humanos de quase todas as épocas manifestam essa relutância, mas quando pensar sobre ele envolve encarar e intensificar a nuvem vaga de culpa semiconsciente. Essa relutância se multiplica por 10. Eles odeiam qualquer ideia que se associe ao inimigo, da mesma forma que pessoas em dificuldades financeiras odeiam a mera visão de seu extrato bancário. Nesse estado, o paciente não vai negligenciar, mas gostará cada vez menos de realizar seus deveres religiosos. Irá refletir sobre eles o mínimo possível para não perder a decência e também irá esquecê-los o mais rápido que puder, assim que der conta deles. Algumas semanas atrás, você teve que tentá-lo para a irrealidade ou desatenção nas suas orações. Mas agora o encontrará de braços abertos para você, quase implorando que o distraia de seus propósitos e entorpeça o seu coração. Ele vai querer que suas orações sejam irreais, pois não vai recear nada senão contato efetivo com o inimigo. O seu lema será nunca mexer em vespeiro. À medida que essa condição for se consolidando, você será gradativamente liberto da tarefa cansativa de providenciar prazeres para usá-los com tentações. E à medida que a ansiedade e a relutância do paciente de encará-la o afastam cada vez mais da felicidade real, e como o hábito torna os prazeres da vaidade, da hesitação e da irreverência cada vez menos importantes e difíceis de dispensar.
pois, felizmente, é isso que o hábito faz com o prazer. Você descobrirá que qualquer coisa ou nada será suficiente para atrair sua atenção errante. Não será mais preciso um bom livro, algo que realmente lhe traz prazer, para mantê-lo longe de suas orações, de seu trabalho ou de seu sono. Os classificados do jornal de ontem vão dar conta disso. Você poderá fazê-lo perder tempo não apenas em conversas que lhe agradem, mas também em conversas com pessoas para as quais ele não dá a mínima sobre assuntos que o entediam. Você pode fazê-lo ficar inativo por longos períodos de tempo ou pode mantê-lo acordado à noite, sem que esteja na festa, olhando fixamente para a lareira apagada em um quarto frio. Todas as atividades saudáveis e sociáveis que queremos que ele evite podem ser inibidas sem dar nada em troca, de modo que ao menos ele possa dizer com um dos meus próprios pacientes ao chegar aqui no inferno: vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria nem o que desejava. Os cristãos descrevem o inimigo como alguém sem o qual nada é forte. E o nada é bem forte. Forte o bastante para roubar os melhores anos de uma pessoa, não em doces pecados, mas num sombrio devaneio da mente sobre sabe-se lá o que, nem porquê, na satisfação de curiosidade tão débeis que o homem se torna apenas semiconsciente delas, tamborilando os dedos e sapateando, assobiando canções das quais não gosta, ou em um longo e turvo labirinto de fantasias que não dão nem prazer, nem satisfazem a ambição para lhe dar algum sabor, mas que, tendo sido iniciadas pelo acaso, a criatura estará fraca e inebriada demais para se livrar delas. Você dirá que esses são pecados muito ínfimos e, sem dúvida, como todos os tentadores jovens, você está ansioso para poder reportar perversidades espetaculares. Mas lembre-se que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja o de desviar o homem para longe e para fora da luz, direto para o nada. O assassinato não será melhor que o carteado se este der conta do recado. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave. O solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Com carinho, seu tio Maldanado. Carta 13. Meu querido Vermelindo, parece-me que você gastou um monte de páginas para contar uma história que, na verdade, é bem simples e pode ser resumida assim. Você deixou seu paciente escapar por entre os dedos. A situação é muito grave e realmente não vejo razão para proteger você das consequências da sua ineficiência. Um arrependimento e uma renovação envolvidos naquilo que o outro lado chama de graça, na escala que você descreve, é uma derrota de primeira ordem. Isso equivaleria a uma segunda conversão e provavelmente em um nível ainda mais profundo do que a primeira. Como você deveria saber muito bem, a nuvem asfixiadora que impediu que você atacasse o paciente na sua caminhada de volta do velho moinho é um fenômeno conhecido por todos. Trata-se da arma mais atroz do inimigo e que geralmente aparece quando ele se manifesta para o paciente sob certas formas ainda não totalmente catalogadas. Alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença e são, por isso, inacessíveis a nós. E agora, vamos às suas mancadas. Na sua próxima aparição, para começo de conversa, você permitiu ao seu paciente ler um livro que ele realmente apreciava. Não para fazer observações inteligentes sobre ele aos seus novos amigos, mas por puro prazer.
Em segundo lugar, você lhe permitiu andar até o velho moinho e tomar um chá ali, uma caminhada pelo campo, coisa de que ele realmente gosta, e isso a sós. Em outras palavras, você permitiu que ele tivesse dois prazeres realmente positivos. Será que você foi tão ignorante a ponto de não ver o perigo disso? É característico das dores e dos prazeres que sejam indubitavelmente reais e, por isso, dentro de seus limites, dão a homens que o sentem uma pedra de toque da realidade. Assim, se você tivesse tentado conduzir seu humano à danação pelo método romântico, transformando em uma espécie de shield arrowed, ou o éter, submerso em autocomiseração por tristezas imaginárias, você tentaria protegê-lo a todo custo de qualquer tipo de sofrimento real. Porque é claro que quaisquer 5 minutos de uma dor de dente genuína revelariam que os sofrimentos românticos não passam de bobagens e desmascariam todos os seus estratagemas. Mas você estava tentando levar seu paciente à danação por intermédio do mundo, ou seja, empurrando-lhe como prazeres a vaidade, a confusão, a ironia e o tédio dispendioso. Como pôde ter falhado em reconhecer que um prazer real era a última coisa que você deveria ter deixado que ele experimentasse? Será que você não previu que isso faria descartar, por contraste, todas aquelas ninharias que você se esforçou tanto para o ensinar a valorizar? E o que o prazer proporcionado pelo livro e pelo passeio foi o tipo mais perigoso de todos? Que isso removeria de sua sensibilidade o tipo de crosta que você esteve empenhado em formar nela e o faria sentir que estava voltando para casa recuperado. Como estratégia para afastá-lo do inimigo, você quis afastá-lo de si mesmo e até conseguiu algum progresso nisso. Agora, todos os resultados foram desfeitos. Evidentemente, eu sei que o inimigo também deseja fazer os homens distanciarem de si mesmo, mas de uma forma diferente. Lembre-se de que ele gosta de verdade do vermezinho humano e atribui um valor absurdo à individualidade de cada um deles. Quando ele fala sobre o fato de eles abrirem mão de si mesmos, só o que deseja deles é que abandone o clamor da vontade própria. Uma vez conseguido isso, ele lhe dá toda a sua personalidade de volta e se gaba, temo que sinceramente, de que quando se tornam totalmente seus, serão mais eles mesmos do que nunca. Portanto, embora tivesse prazer em vê-los sacrificando suas vontades, até mesmo as mais inocentes, em prol da sua, ele detestava vê-los se afastarem de suas próprias naturezas por qualquer outro motivo, e devemos sempre encorajá-los a fazer isso. Os mais profundos gostos e impulsos de qualquer homem são a matéria-prima, o ponto de partida com os quais o inimigo os equipou. Afastá-los disso sempre será, portanto, um ponto ganho. Mesmo em questões indiferentes, é sempre desejável substituir seus gostos e desgostos pessoais de um ser humano pelos padrões, pelas conversões ou pela moda do mundo. Eu mesmo levaria isso muito mais longe. Estabeleceria a regra de erradicar do meu paciente qualquer preferência pessoal forte que não seja realmente um pecado, mesmo se isso for por algo bem trivial, como o gosto pelo jogo de criquete, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Coisas assim, eu lhe garanto, não têm em si nada de virtuoso, mas há nelas um tipo de inocência, humildade e esquecimento de si mesmo que me deixa desconfiado.
O homem que aprecia verdadeira e desinteressadamente qualquer coisa do mundo e não dá a mínima para que as outras pessoas pensem sobre aquilo, estará, por esse preciso fato, previamente armado contra alguns dos nossos modos mais sutis de ataque. Você deve sempre tentar fazer o paciente abandonar as pessoas, a comida ou os livros de que ele realmente gosta em favor das melhores pessoas, da comida certa, dos livros importantes. Conheci um ser humano que se defendeu de tentações fortes de ambição social por meio do gosto ainda mais forte por dobradinha acebolada. Resta ainda analisarmos como podemos remediar essa desastrosa situação. O que importa é evitar que ele faça qualquer coisa que seja. Enquanto ele não converter isso em ação, não vai importar o quanto ele pense sobre esse novo arrependimento. Deixe o animalzinho bruto revirar-se nesse lamaçal. Faça com que ele, se levar jeito para isso, escreva um livro a respeito do assunto. Essa é, muitas vezes, uma forma excelente de tornar estéreis as sementes que o inimigo planta em uma alma humana. Leve-o a fazer qualquer coisa, exceto agir. Nenhum montante de piedade na sua imaginação e nas suas afeições vai nos prejudicar, desde que a consigamos manter longe de sua vontade. Como disse um dos humanos, os hábitos ativos são reforçados pela repetição, mas os passivos são enfraquecidos. Quanto mais frequentemente ele se sentir inativo, menos estará em condições de agir e, em longo prazo, menos estará em condições de sentir. Com carinho, seu tio mal danado. Carta 14. Meu querido Vermelindo, o que mais me assustou no seu último relato sobre o paciente é que ele não está tomando nenhuma daquelas resoluções confiantes que marcaram sua conversão original. Nenhuma promessa extravagante de virtude eterna, eu suponho. Nem mesmo a expectativa de receber o dom da graça para a vida, e sim apenas a de ter esperança de encarar as tentações do aqui e agora diante da insignificância do aqui e agora. Isso é péssimo. Só vejo uma coisa a fazer no momento. O seu paciente se tornou humilde. Você já chamou a atenção dele para esse fato? Todas as virtudes são menos terríveis para nós se o homem se der conta de que ele as tem. Mas isso é especialmente verdadeiro no caso da humildade. Pegue-o no momento em que ele estiver bem pobre de espírito e sugira de modo sutil e convincente a seguinte reflexão gratificante: por Deus, como estou sendo humilde! E quase imediatamente o orgulho de sua própria humildade irá aparecer. Se ele perceber o perigo desse pensamento e tentar abafar essa nova forma de orgulho, faça com que ele fique orgulhoso de sua tentativa e assim por diante, passando pela maior quantidade de estágios quanto for de seu agrado. Mas não tente isso por tempo demais, por medo de despertar seu senso de humor e de proporção, pois nesse caso, só o que irá fazer é rir de sua cara e ir dormir. Mas há outras formas promissoras de fixar a atenção dele sobre a virtude da humildade. Por meio dessa virtude e também por todas as outras, nosso inimigo quer desviar a atenção do homem de si mesmo para ele e para os seus semelhantes. Toda a humilhação e repulsa de si mesmo foram designados em longo prazo, única e exclusivamente para esse fim. A menos que eles atinjam esse fim, elas causam pouco prejuízo e podem até nos fazer bem se mantiverem o homem preocupado consigo mesmo. E, acima de tudo, se o autodesprezo puder ser tomado como ponto de partida para o menosprezo,
em relação aos outros egos e assim para chegar à melancolia, ao cinismo e à crueldade. Você deve, portanto, ocultar do paciente o verdadeiro fim da humildade. Deixe-o pensar nela não como esquecimento de si, mas como certo tipo de opinião, uma opinião negativa dos seus próprios talentos e de seu caráter. Suponho que ele deve mesmo ter alguns talentos. Inculque na mente dele a ideia de que a humildade consiste em tentar acreditar que aqueles talentos são menos valiosos do que ele crê que são. Não há dúvida de que eles são realmente menos valiosos do que ele acredita. Mas não é esse o ponto. A grande jogada é fazê-lo valorizar uma opinião por alguma qualidade diferente da verdade e assim introduzir um elemento de desonestidade e faz de conta no coração daquilo que, de outro modo, acabaria se tornando uma virtude. Por esse método, milhares de pessoas foram induzidas a pensar que a humildade significa o que sentem mulheres bonitas que tentam crer que são feias, ou os homens inteligentes que tentam acreditar que são tolos. E já que o que estão tentando acreditar podem, em algum caso, ser um completo absurdo. Eles não terão sucesso em acreditar nisso. E essa será a nossa chance de fazê-los quebrar a cabeça no esforço para alcançar o impossível. Se quisermos antecipar a estratégia do inimigo, temos que levar em conta os seus objetivos. O inimigo quer levar o homem a um estado de espírito em que ele poderia projetar a melhor catedral do mundo, tendo consciência de que é a melhor e se alegrar com esse fato, sem estar mais ou menos ou de outra forma feliz de tê-la construído do que ficaria se a catedral tivesse sido criada por outra pessoa. O inimigo quer que o homem, no final, seja tão livre de tendenciosidades em proveito próprio que ele possa regozijar-se com seus próprios talentos de forma tão franca e grata quanto os talentos de seu semelhante, ou com o nascer do sol, ou com um elefante, ou uma cachoeira. Ele quer, em longo prazo, que cada homem esteja em condições de reconhecer todas as criaturas, inclusive a si mesmo, como coisas gloriosas e excelentes. Ele quer matar o amor próprio animalesco que existe nele o mais rápido possível. Mas temo que sua política de longo prazo seja de restaurar neles um novo tipo de amor próprio, uma caridade e gratidão por todos os seres humanos, incluindo a eles próprios, quando eles tiverem realmente aprendido a amar cada qual ao seu próximo como amam a si mesmos. Eles estarão autorizados a se amarem a si mesmos como amam a seus próximos. Pois não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo. Ele realmente ama os bípedes desprovidos de cabelos que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhe tira com a esquerda. Todo o esforço que o inimigo fará, portanto, será o de levar o homem a deixar-se de concentrar-se no seu próprio valor. O inimigo preferiria que o homem pensasse em si como um grande arquiteto ou um grande poeta e depois esquecesse tudo sobre isso, a que ele gastasse tempo e energia tentando se considerar um mau arquiteto ou um poeta medíocre. Sempre que você se esforçar por instalar ou a vanglória ou a falsa modéstia no seu paciente, isso fará com que o inimigo, em contrapartida, leve-o a se lembrar do fato óbvio de que um homem nem deveria ter uma opinião sobre os seus próprios talentos, já que ele pode muito bem continuar a aperfeiçoá-los para obter o melhor de sua habilidade, sem decidir sobre qual é o seu lugar no templo da fama. Você deve tentar, a todo custo,
apagar tal lembrete da consciência do seu paciente. O inimigo também tentará fazer com que o paciente se conscientize de uma doutrina que todos eles professam, mas acham difícil de traduzir em termos de sentimentos. A doutrina que eles não criaram a si mesmos, que seus talentos são dádivas e que, se não fossem assim, eles também poderiam muito bem ficar orgulhosos da cor de seus cabelos. Mas o objetivo do inimigo será sempre e por todos os meios tentar tirar tais questões da mente do paciente, e o seu será de inculcá-las nela. Nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem o inimigo sequer deseja que ele pense em demasia. Uma vez que ele tenha se arrependido, quanto antes ele deixar de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito fica o inimigo. Com carinho, seu tio mal danado. Carta 15. Meu querido Vermelindo, é claro que eu notei que os humanos estão vivendo uma calmaria em sua guerra europeia, que eles chamam ingenuamente de a Grande Guerra. E não me surpreende o fato de que haja uma calmaria correspondente nas angústias do seu paciente. O que será que queremos mais? Encorajá-lo nisso ou mantê-lo preocupado? O medo algoz e a confiança tola são ambos estados mentais desejáveis. Nossa escolha entre eles levanta questões importantes. Os seres humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo os destinou à eternidade. Creio, portanto, que ele deseja que atentem especialmente para duas coisas: para a eternidade em si e para aquele ponto no tempo que eles chamam de presente, pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Do momento presente e dele somente, os humanos têm uma experiência análoga àquela que nosso inimigo tem da realidade como um todo. Somente no presente lhes são oferecidas a liberdade e a realidade. Ele, portanto, quer que eles estejam constantemente interessados na eternidade, o que significa estarem interessados nele, ou no presente, quer meditando sobre a sua união eterna com ele, ou com a separação dele, quer obedecendo à voz que está presente na sua consciência, carregando a cruz atual, recebendo a graça atual, dando graças pelo prazer atual. Nosso negócio é desviá-lo tanto da eternidade quanto do presente. Com isso em mente, às vezes tentamos um humano, digamos, uma viúva ou um estudioso, a viver no passado, mas isso é de valor limitado, pois eles têm algum conhecimento real do passado e este tem uma natureza determinada, o que até esse ponto assemelha-se à eternidade. Bem melhor é fazê-los viver no futuro. A necessidade biológica faz com que todas as suas paixões apontem já para essa direção, de modo que o pensamento sobre o futuro sempre inflame a esperança e o medo. Além disso, o futuro é desconhecido para eles, de modo que, fazendo-os pensar sobre isso, nós também os fazemos pensar sobre irrealidades. Em uma palavra, o futuro é de tudo que se sabe aquilo que é menos parecido com a eternidade. É a parte mais completamente temporal do tempo, pois o passado está congelado e não flui mais, e o presente está todo iluminado por raios eternos. Daí, nosso incentivo a todos aqueles esquemas de pensamento, tais como a evolução criativa, o humanismo científico ou o comunismo, os quais fazem com que os homens se apeguem ao futuro, ao próprio âmago da temporalidade. Assim, praticamente todos os vícios estão arraigados no futuro. A gratidão olha para o passado e o amor para o presente. Já o medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no que está por vir. Não pense que a luxúria é exceção. Quando o prazer presente chega, o pecado, que é o nosso único interesse, já terá se consumado. O prazer é
parte do processo que nós lamentamos e que excluiríamos se pudéssemos fazê-lo sem pôr o pecado a perder. Trata-se da parte que tem a contribuição do inimigo e, por isso mesmo, é experimentada no presente. O pecado, que é a nossa contribuição, tem os olhos no futuro. Obviamente, o inimigo também deseja que o homem pense no futuro, mas apenas o suficiente para planejar agora os atos de justiça ou caridade que provavelmente serão o seu dever de amanhã. A tarefa de planejar o trabalho de amanhã é dever de hoje, embora o seu material seja emprestado do futuro. O dever, como todos os deveres, está no presente. Mas isso já seria buscar pelo em ovo. O inimigo não deseja que os homens entreguem o seu coração ao futuro e depositem nele o seu tesouro. Mas nós queremos. O ideal dele é um homem que, tendo trabalhado o dia todo para o bem da posteridade, se essa for a sua vocação, em seguida esquece todo o assunto e confia ao céu, retornando imediatamente ao cultivo da paciência ou à gratidão exigida pelo momento que está enfrentando. No entanto, nós desejamos um homem dominado pelo futuro, assombrado por visões de um céu ou de um inferno iminente sobre a terra, pronto para quebrar os mandamentos do inimigo no presente, desde que com isso os levemos a pensar que possa alcançar um ou evitar o outro. Independente em sua fé, no sucesso ou no fracasso de planos, cujo fim ele não viverá o suficiente para conferir. Queremos toda uma raça perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris, que nunca seja honesta nem gentil, nem feliz no agora, mas sempre usando toda a realidade presente que lhes é oferecida no presente como mero combustível, com o qual abastecer o altar do futuro. Segue-se daí que, em geral, e se não houver imprevistos, é melhor para o seu paciente manter-se cheio de ansiedade ou de esperança sobre essa guerra. Não importa muito qual das duas coisas, do que deixá-lo viver no presente. Mas a frase viver no presente é ambígua. Ela pode descrever um processo que está tão relacionado ao futuro quanto a própria ansiedade. O seu homem pode estar despreocupado com o futuro, não porque está mais interessado no presente, mas porque está convencido de que o futuro será agradável. Enquanto essa for a causa real de sua tranquilidade, sua calma será de grande proveito para nós, porque ela não passará de um acúmulo de maiores decepções, e por isso vai causar mais impaciência para ele quando as suas falsas esperanças deixarem de se concretizar. Se, por outro lado, ele estiver consciente dos horrores que o futuro reserva para ele e estiver orando para obter as virtudes e as condições para vivê-las, e nesse meio tempo estiver preocupado com o presente, porque é ali e somente ali que todos os deveres, toda a graça, todo o conhecimento e todos os prazeres habitam. O seu estado será bem desejável e deve ser atacado imediatamente. Aqui, novamente, nosso departamento de filologia terá feito um bom trabalho. Experimente usar a palavra complacência com ele, mas é claro que é mais provável que ele não esteja vivendo no presente por nenhuma outra razão, senão porque tem boa saúde e gosta do seu trabalho. O fenômeno, então, seria meramente natural. Em todos os casos, se eu fosse você, daria um basta nisso. Nenhum fenômeno natural está realmente trabalhando para nos favorecer. E de qualquer forma, porque a criatura deveria ser feliz. Com carinho, seu tio Maldanado. Carta 16. Meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja e somente essa, desde que ele se converteu, e que não está completamente satisfeito com ela.
Posso saber o que você está tramando? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, e isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que, se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve sempre ser atacada, porque, uma vez que promove a unidade no espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas no tipo de unidade que o inimigo deseja. O princípio congregacional, por outro lado, transforma muitas igrejas em um tipo de clube e, no fim, se tudo correr bem, em um grupo fechado ou numa facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico quando o que o inimigo quer é que ele seja um aprendiz. O que o inimigo espera do leigo que frequenta a igreja é uma atitude que pode, de fato, ser crítica no sentido de rejeitar o que é falso ou inútil, mas que é totalmente acrítica no sentido das atitudes que ele não aprecia, não perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, mas se abrindo de forma receptiva, sem comentários, humilde a qualquer alimento que esteja sendo oferecido. Você vê por aí o quanto o inimigo se humilha, o quão pouco espiritual e irremediavelmente vulgar ele é. Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição mais hostil possível à nossa política, em que verdadeiras trivialidades podem se tornar um real alimento para a alma humana. Praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse espírito. Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas circunvizinhas. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios. Eu investiguei as duas igrejas mais próximas dele a partir do meu escritório. Ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé com o intuito de torná-las mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e cabeça dura, que agora é ele que choca os irmãos com a incredulidade e não vice-versa. Ele já conseguiu minar o cristianismo de muitos deles. Sua conduta nos cultos também é admirável. A fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, ele abandonou tanto os salmos do lecionário litúrgico quanto os do lecionário diário. E agora mesmo, sem perceber, revolve-se infindavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Nós estamos, assim, a salvo do perigo de que ele e seu rebanho alcancem qualquer verdade com base nas Escrituras que já não lhe sejam familiar. Mas, quem sabe, o seu paciente não é ingênuo o bastante para essa igreja? Ou será que é só uma questão de tempo? Na outra igreja, temos o reverendo Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões, porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Num dia é um escolástico e no outro está pronto para negar toda a razão humana. Num dia imerso na política e no dia seguinte declarando que todos os estados desse mundo estão igualmente sob juízo. Nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes, que é ódio. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar
causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Um sermão que tais pessoas possam aceitar seria para ele tão insípido quanto dissecar um poema. Há também um traço promissor de desonestidade nele. Estamos lhe ensinando a dizer: o ensinamento da igreja é esse ou aquele, quando ele, na verdade, quer dizer: estou quase certo de ter lido recentemente em Jacques Maritain ou coisa que o valha, mas tenho que alertá-lo de que ele tem um defeito fatal: ele crê de verdade. E isso poderá pôr tudo a perder. Mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu o tenha advertido anteriormente de que, se o seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve pelo menos ser intensamente associado a algum grupo de dentro dela. Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários. Sobre estes, quanto mais indiferentes ele for, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para gerar hostilidades. A mais pura diversão está em causar o ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que preferem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre, por exemplo, a doutrina de Richard e a de Tomás de Aquino de modo consciente, e toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes e coisas do tipo. É um campo admirável para nossas atividades. Nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento Paulo costumava ensinar sobre a comida e outras coisas não essenciais, a saber que o homem sem escrúpulos deve sempre ceder ao homem dotado de consciência. Supõe-se que eles não pudessem deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Era de se esperar que uma pessoa baixa igreja fizesse genuflexão e o sinal da cruz para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja não fosse levada à irreverência. E que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar o seu irmão da baixa igreja para a idolatria. E assim teria sido, se não fosse pela nossa labuta incessante. Sem ela, a variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Com carinho, seu tio mal danado.